Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 17 de julho, nós vamos ler Provérbios 17. Como você já sabe, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que foi escrito pelo rei Salomão do capítulo 1 ao capítulo 29. O capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur e o capítulo 31, que termina o livro de Provérbios, foi escrito pelo rei Lemuel. Esse livro, que é formado por 31 capítulos, traz ensinamentos para que você encontre uma vida de satisfação, harmonia, felicidade, sucesso, conquistas, realizações. Então é um livro que traz ensinos que, se você coloca em prática, você obtém os resultados esperados para o seu próprio bem. É um livro que, por ter 31 capítulos, pode ser lido facilmente todo mês. Basta que você leia o capítulo do dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode fazer uma adaptação, lendo os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Então, vamos ler Provérbios 17 na versão da NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma versão da Bíblia. A Bíblia, no original, foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento. O Novo Testamento, que é o testamento que foi escrito depois da vinda de Jesus, foi escrito em grego koiné, que era o equivalente ao inglês da época, a língua que era falada em todo o mundo. Então, a Bíblia, no português, é fruto de traduções. Existem traduções mais difíceis. E se você já tentou ler a Bíblia e achou muito difícil, é porque você leu em uma versão como Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Corrigida e Fiel. São textos que são mais difíceis de entender. Mas, se você lê a Bíblia nessa versão aqui da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, você tem uma linguagem, como o próprio nome diz, uma linguagem de hoje, uma linguagem atual, que permite que você entenda mais facilmente a Bíblia. Nós estamos nesse mês de julho fazendo estudo de Provérbios com base nessa versão, na NTLH. E eu convido você a ler os capítulos anteriores, se você não leu, e a acompanhar até o dia 31 desse mês os capítulos de Provérbios e colher os benefícios da sabedoria de Deus, sabedoria que Deus deu a Salomão, a Agur e ao rei Lemuel para nos transmitir esses ensinamentos. Então, Provérbios 17 começa dizendo, no verso 1, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Esse versículo 1 está dizendo do valor da paz, do valor do sossego, da tranquilidade. Tem muitas pessoas que, mesmo sendo muito ricas, acabam morrendo por um infarto, acabam morrendo com uma doença, justamente porque não tem paz dentro da sua casa. São pessoas que trabalham bastante, trazem bastante riqueza, trazem uma mesa farta para dentro de casa, mas não conseguem ter paz, porque muitas vezes estão cheios de brigas dentro de casa, cheios de discussões. Então o versículo 1 está dizendo: valorize a paz acima de tudo dentro da sua casa. Muitas vezes a falta de paz é porque o marido, a esposa, falaram alguma coisa atravessada, passaram por um problema pessoal. Às vezes o marido passa por um problema pessoal no seu negócio, na empresa, com algum sócio ou com algum colaborador. Ou se
trabalha com registro na carteira, teve algum problema com o patrão, com o empregador, algum problema com algum colega de trabalho, ou se está cursando uma faculdade, fazendo algum treinamento, passou por alguma desavença e a pessoa traz isso para dentro de casa. E o texto aqui está dizendo: cuide como você entra dentro da sua casa, que você possa deixar os problemas que são do trabalho, da faculdade ou até da sua própria família. Às vezes, o marido tem alguns problemas com a sua família, os seus pais, os seus irmãos, os seus familiares. Às vezes é a esposa que tem alguns problemas com a família dela. É preciso separar os problemas, as questões que são de fora do relacionamento para cuidar da casa, de tal maneira que exista paz dentro do lar. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Agora o verso 2: o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O verso 2 está dizendo: se você é filho de alguém que está confiando um negócio a você, valorize a oportunidade que você tem. Honre o seu pai, honre a sua mãe, honre a sua família. Faça de tudo para ajudar o seu pai, a sua mãe e para levar avante o negócio que o seu pai e a sua mãe construíram, de tal maneira que você administre bem a sua herança. Filhos que não administram bem o que recebem dos pais acabam perdendo o direito de administrar aquilo que o pai e a mãe deixaram. Às vezes o pai e a mãe preferem deixar na mão de um empregado que zela, cuida, administra bem o seu negócio. Então, não é só porque alguém é filho de um dono de negócio que automaticamente ele se torna dono do negócio. Ser dono de um negócio exige preparação, exige saber gestão do tempo, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão financeira. Então, esses 4 pilares: gestão de tempo, gestão no tempo, gestão de pessoas, gestão dos recursos, gestão financeira, são importantes para que se possa cuidar daquilo que se recebe dos pais. Agora, esses 4 pilares são importantes para todas as pessoas. Saber administrar bem o seu tempo, sendo organizado. Saber administrar bem as pessoas. E quando nós falamos em administrar pessoas, é saber lidar, saber cuidar dos relacionamentos, entender que existem pessoas que são mais difíceis, outras pessoas que são mais fáceis de lidar, saber tratar cada pessoa de acordo com a personalidade dela, de acordo com o perfil dela, prestar atenção. Essa pessoa é mais irritada, então eu preciso ser mais paciente com essa pessoa. Essa pessoa é mais tranquila, é mais pacífica, então eu posso conversar desses assuntos com essa pessoa. Saber perceber como as pessoas agem, como elas falam, como reagem, é importante para que você saiba em quem confiar, de quem desconfiar, com quem não conversar, de quem passar bem longe e com quem estabelecer negócios. Então, é preciso estudar gestão de pessoas, entender pessoas. Depois, a gestão de recursos. Tem pessoas que não administram bem os recursos que possuem. É necessário. O que são recursos? Os conhecimentos necessários que você adquire são recursos. E
aquilo que você tem à sua disposição, dinheiro, patrimônio, quem você tem à sua disposição. E por último, gestão financeira, aprender a administrar, investir, saber como eu faço um planejamento para o negócio. São coisas que, se você ouviu aqui a mensagem e não sabe, você deve buscar aprender. Na internet hoje você pode buscar informações, treinamentos. Muitos desses treinamentos têm informação de, de muito valor. Estão disponíveis gratuitamente, disponíveis a todas as pessoas. Você pode buscar gestão no tempo, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão financeira e aprender, começar a anotar e aprender como cuidar melhor desses assuntos. Agora no verso 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então o versículo 3 está dizendo que o ouro mais puro, ele passa pelo fogo. Ele passa por uma provação para você encontrar o ouro puro. A prata também passa por um processo longo de purificação. E o Senhor é aquele que mostra quem as pessoas são. O versículo 3 está dizendo: não abra logo o seu coração, não abra logo a sua vida para qualquer pessoa. O ouro, o puro, a prata, passam pelo fogo. Antes de você deixar que alguém seja seu amigo, que alguém seja sua amiga, é preciso passar pelo teste, é preciso averiguar quais os valores, quais os princípios, quais os fundamentos que essa pessoa segue. Se essa pessoa é de ouro, essa pessoa é de prata, essa pessoa suporta passar por provações mantendo a integridade, a honestidade, a verdade, a correção, a sinceridade, a pureza. Porque se você anda com pessoas que por qualquer desafio, qualquer problema, enfraquecem, esmorecem, desistem da coisa certa e pegam atalhos, essas pessoas vão fazer que você pense como elas. Elas vão desviar você do caminho certo. Por isso que é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Deus permite que as pessoas passem provações, porque nas provações elas estão sendo desafiadas a permanecerem fiéis a Ele, a confiarem nele, de que Ele vai trazer o que é necessário, de que Ele continua sendo Deus, de que você pode ter absoluta confiança nele. Então aqui o verso 3. Deus, nós precisamos provar as pessoas que se aproximam de nós e ver se elas se mantêm firmes no que é certo, no que é ouro, no que é prata, no que é valioso. E Deus, quando permite provações em nossa vida para nós, Ele está nos testando, Ele está nos provando, Ele está nos colocando no fogo para queimar as nossas tentações de andar por caminhos errados. Ele quer que você seja forte e firme nos seus fundamentos, nos seus alicerces. Então, se você está passando por momentos de provação, é momento de se aproximar de Deus. É momento de não desistir, de continuar acertando, fazendo a coisa correta e fugindo dos atalhos. Nos momentos difíceis aparecem pessoas que dizem: por que você está fazendo tudo certo? Faça aqui, siga esse atalho. Esse atalho resolve o problema. As pessoas que passam por uma crise no casamento
aparece aquele amigo, aquela amiga, aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho que fala: olha, aquela pessoa gosta de você. Se o seu marido, a sua esposa, não está dando atenção a você, sai com ele, sai com ela. Você já resolveu o seu problema. Você não precisa ficar aí passando o perrengue. Esse é um exemplo do que o mundo faz no dia a dia. Vem um desafio e as pessoas do mundo dizem: pega esse atalho aqui. Pega esse atalho que você resolve o seu problema. Não pegue o atalho. Continue firme nos seus princípios, nos seus valores. O Senhor mostra quem as pessoas realmente são. Se aconteceu uma situação no seu trabalho e alguém está dizendo: não paga o imposto, corta os direitos dos funcionários, dos colaboradores, mantenha-se firme. Veja qual a forma mais certa de fazer a gestão do negócio. Se tiver que fazer uma correção na quantidade de colaboradores, veja um critério, uma forma de administrar uma possível demissão, de uma possível redução do quadro de colaboradores. Mas não abra mão do caminho certo. Versículo 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. O verso 4. Os maus gostam de aprender. Como que faz para enganar os outros? Como que faz para conseguir dar golpes? Você sabe que essas pessoas que praticam o mal, elas também estudam, mas elas estudam como fazer, como enganar os outros, como usar estratégias para prejudicar, para enganar, para levar em vantagem. Eles estudam isso. E os maus, eles ouvem com atenção. Eles estudam as coisas más. E os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Então, se você conhece alguém que fala de coisas erradas, fique longe dessa pessoa. Essa pessoa fala, ela estuda, ela aprende e ela quer fazer coisas erradas. Ela vai influenciar você para que você faça o mesmo. Não fique perto dessas pessoas. Afaste-se dessas pessoas. 5. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Deus ama a todos. Não julgue as pessoas por nenhum critério. Aqui o texto fala que não caçoe do pobre, porque quem caçoa do pobre insulta a Deus. Não caçoe de ninguém, nem por causa da altura, nem por causa da condição financeira, nem por causa da cor da pele, nem porque é japonês, nem porque é calvo, nem porque está acima do peso, nem por nenhum outro motivo. Nunca caçoe de ninguém. Ficar caçoando das pessoas, diminuindo, menosprezando, desonrando, ridicularizando, causa dores na pessoa que recebe o insulto, na pessoa que é caçoada, na pessoa que é zombada, na pessoa que é ridicularizada. Você sabe o quanto é horrível que as pessoas julguem você por qualquer critério que seja. Por aparência, por condição econômica, por causa de instrução, pela profissão que exerce, enfim. Todo esse tipo de ação insulta a Deus. Deus formou todas as pessoas e ele deixou o mandamento: ame o próximo como você mesmo. Você não gosta de ser caçoado, ridicularizado, menosprezado, zombado, objeto de piada dos outros. Então não faça o que você não gostaria que fizessem com você. Quem se alegra com a desgraça dos outros
será castigado. Quem dá risada, sente prazer em ver a ruína, a desgraça do outro, será castigado. Verso 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. O verso 6 está dizendo que os avós ficam muito orgulhosos quando têm netos. Por quê? Quando eles têm netos, eles sentem que cumpriram o seu dever como pais. Educaram os seus filhos se casaram e os seus filhos tiveram filhos, que são os netos. Então, ter netos é uma indicação de riqueza, uma indicação de que eu eduquei os meus filhos, eles geraram os netos, eles tiveram a sua família, eles prosperaram. Então, para ter isso, ter netos, ter motivos para se orgulhar, é preciso ser um bom pai, é preciso ser uma boa mãe. O que você faz hoje, como você cuida dos seus filhos agora, vai decidir se os seus filhos vão se casar e ter netos e trazer esse orgulho ou não. Muitos pais estão negligenciando o cuidado com os filhos. Não acompanham o que os filhos estão vendo pela internet. Não acompanham as amizades que os filhos estão fazendo. Não acompanham o desempenho da escola para saber se os filhos estão aprendendo, crescendo, estudando, para que possam ter um futuro melhor. O que você faz hoje decide o futuro dos seus filhos. Quer ter orgulho de vê-los com netos? É necessário imprimir valores nos seus filhos, para que eles conheçam a Deus e sigam no caminho certo. Então o verso 6 fala: vocês têm um papel importante como pais, para poderem receber o orgulho no futuro de serem avós de netos que vão ser guiados na direção certa. Então essa é a primeira parte. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Agindo como um bom pai, como uma boa mãe, os filhos têm motivos de ter orgulho de você. Então, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Esse texto fala que você deve fazer isso para que os filhos tenham orgulho de você e que, no futuro, você possa ter orgulho de ter os seus netos. Verso 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Então veja aqui o verso 7. É mais fácil um tolo dizer uma coisa que se aproveite. Um tolo só fala bobagens. É raro um tolo dizer alguma coisa que presta, alguma coisa que se aproveita. Mas o versículo 7 está dizendo que é mais fácil o tolo dizer alguma coisa que se aproveita e dizer uma coisa certa do que um homem de respeito dizer uma mentira. Em outras palavras, um homem de respeito, uma pessoa de respeito, não mente. É mais fácil o tolo que só fala bobagens dizer uma coisa certa do que uma pessoa de respeito mentir. A pessoa de respeito não mente, ela mantém a verdade. Então o verso 7 está dizendo: seja uma pessoa de valor, não minta, enfrente o que tem que ser enfrentado, resolva o que precisa ser resolvido, fale o que tem que ser falado. Porque muitas vezes a pessoa pensa: isso é verdade, mas eu não quero falar para não ferir, para não machucar. Então, a mentira é pior, porque a mentira impede que a pessoa que precisa ouvir a verdade se arrependa. A mentira impede que a pessoa que precisa aprender alguma coisa aprenda. E a mentira faz que a pessoa continue no erro. Então é melhor dizer a verdade. Ainda que você perca
esse amigo, essa amiga. Se essa pessoa realmente é seu amigo, é sua amiga, ela vai ouvir, ela vai aprender, ela vai mudar e ela vai crescer. Mas se ela não quer mudança, então é melhor que a pessoa vá, porque senão a pessoa fica no seu caminho, fazendo coisas erradas e querendo que você dê um tapinha nas costas e diga: ah, tá tudo certo. Diga a verdade. A verdade é melhor para a pessoa e para você. Porque se a pessoa se for, que ela vá porque escolheu seguir o caminho errado, mas não fique no seu caminho, influenciando e você para que você faça o caminho errado. Verso 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Então existem pessoas que são assim mesmo. Elas querem comprar todo mundo. Elas acham que podem, com dinheiro, comprar todo mundo. Então, nem todas as pessoas são compráveis. Que você seja uma pessoa que não é comprável, que não está à venda. Que você seja uma pessoa que mantém os seus alicerces, os seus valores, os seus fundamentos em Deus. 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Então, verso 9. Quem tem amor, perdoa. Quem tem amor, passa por cima da ofensa, porque ama. Amar é algo racional e é uma decisão. Muitas pessoas confundem amor com paixão. Elas pensam que o amor é você ficar naquele estado emocional. Ah, eu amo essa pessoa. Eu gosto muito dessa pessoa. Como se o amor fosse isso o tempo todo. Mas amar significa perdoar. Amar significa colocar em castigo. O pai que ama o seu filho, a mãe que ama o seu filho, coloca o castigo, justamente porque ama. Então vemos que o amor, ele é fruto de razão, de inteligência. Quem ama, cuida. Quem ama, decide fazer a coisa certa. E o verso 9: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. A pessoa que lembra do mal e não perdoa, ela estraga aquele relacionamento. Ninguém acorda dizendo assim, sentindo: hoje eu quero perdoar todo mundo. Hoje eu vou perdoar. É uma maravilha perdoar. Ninguém acorda assim. Nosso coração emocional, as nossas emoções nos carregam, os nossos sentimentos, o que nós sentimos, nos carregam para guardar mágoa, para guardar raiva, para guardar rancor, ódio no coração, ressentimento. Essa é a natureza do ser humano. Mas quem ama, a pessoa que ama, ela decide: essa pessoa fez o mal para mim, mas eu vou falar para ela e vou dar uma chance, eu vou perdoar. Então o amor é uma decisão. A pessoa avalia, ela sabe que a pessoa fez o mal para ela, mas ela decide passar por cima e perdoar. Então o perdão está relacionado com a razão, está relacionado com pensar sobre, pensar a respeito e decidir: vou amar, vou ajudar essa pessoa, vou continuar caminhando com essa pessoa, mesmo que ela fez essa coisa errada. Eu vou tratar o assunto, mas eu vou continuar. Então, verso 9: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mostra que decidiu amar, que decidiu andar junto, que decidiu estar junto com aquela pessoa. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade.
quem não perdoa e fica se lamentando, carregando, você fez isso para mim, você fez isso para mim, essa pessoa estraga a amizade, estraga o relacionamento, estraga a, a relação contratual, a relação negocial, estraga, enfim, o, o relacionamento. Verso 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chibatadas. Então o verso 10 está dizendo, quem tem juízo, usa a razão, aprende quando alguém corrige, quando alguém traz uma correção. Já entende com a repreensão. E o tolo, por mais que ele apanhe da vida, ele continua tomando a decisão errada. Toma 100 chibatadas, vive sofrendo, apanhando e não aprende. E muitas vezes nós temos sido tolos em algumas áreas da nossa vida. Qual a área da sua vida que você tem apanhado da vida? Que você tenta e não consegue, e você pensa, o que eu preciso corrigir para mudar essa rota? Pense hoje, o que eu preciso mudar para parar de ficar apanhando da vida nessa área da minha vida? Verso 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. O verso 11 está dizendo, cuide das suas emoções, cuide da sua inteligência emocional. Cuide quando você fica com muita raiva, com muita mágoa, com ódio, quando você fala as coisas sem pensar, porque não está tendo controle em relação às suas emoções. Às vezes você xinga alguém, fala uma palavra ruim para alguém porque está revoltado, revoltada com a vida, mas essa pessoa para quem você falou aquela palavra atravessada pode estar num dia mau e pode agredir você, pode revidar xingando, retribuindo com outro xingamento, pode às vezes até, em algumas situações, matar a pessoa. Se a pessoa está num dia mau, se ela está revoltada demais com a vida, dependendo do nível da revolta que ela carrega, ela pode matar alguém. Tem muitas pessoas que estão na cadeia que mataram uma pessoa por falta de controle emocional. Estavam revoltadas por uma situação da família, por um desemprego, por alguma situação que passaram e por falta de inteligência emocional, falta de tratar do problema, acabaram matando alguém. Então, versículo 11, as pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. E outra coisa que o verso 11 ensina é que quando você entra num ambiente e você vê que uma pessoa cria problemas, que ela está provocando as outras pessoas, fofocando, fazendo coisas ruins, é porque essa pessoa precisa de socorro, precisa de ajuda. Ela está criando problemas porque ela está com problemas. Então, ao invés de você revidar e já responder alguém que disse uma palavra negativa para você, pense um pouco. Por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa está fazendo isso? Está agindo assim? É porque ela tem um problema. Não se deixe levar pelos problemas das outras pessoas. Se uma pessoa te inquieta, te perturba e te incomoda, significa que ela precisa de socorro. Ela precisa de ajuda. Qual o socorro que essa pessoa precisa? Veja se você pode, de alguma forma, ajudar essa pessoa a perceber que ela precisa de socorro, de ajuda, para que ela mude. Agora o versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Então, um homem sem juízo que está fazendo tolices, um homem sem juízo que bebeu e pegou no volante,
Ele está ocupado com as suas tolices. Ele é muito perigoso. Um bêbado no volante é uma arma potencial em ação. Então, é melhor você encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado fazendo as suas tolices. O homem sem juízo, que não tem inteligência, não usa a razão, ocupado fazendo tolices, pode causar muita destruição. Verso 13. E esse versículo 12 é um alerta. Escolha bem as amizades. Não passe nem perto das pessoas sem juízo, ocupadas nas suas tolices. Elas vão fazer algo errado. Elas vão fazer alguma coisa terrível. Vão, cedo ou tarde, tomar uma decisão ruim. E quem estiver junto, quem estiver perto delas, vai sofrer as consequências por isso. Então escolha bem com quem você anda, onde você vai, que horas você vai, com quem você vai. Verso 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. A pessoa que paga o bem com o mal, ela planta uma semente do mal. E essa semente não se afastará da sua casa. A pessoa plantou uma semente ruim, ela vai colher o que ela plantou. Versículo 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. O verso 14 fala sobre a ira, que o domínio para não acontecer uma briga acontece antes. Se você está percebendo que um relacionamento está rachando, então é melhor parar a briga antes que a coisa piore. Versículo 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Então Deus ama a justiça. No julgamento, condene a pessoa que fez a coisa errada. Se você é líder, chefe, dono de uma empresa, dono de um negócio, é preciso penalizar aquele que não faz o que tem que ser feito, para que a pessoa entenda quais os seus limites e quais são os seus deveres. Agora, aquele que condena o inocente ou que solta, alivia para o culpado, Deus abomina, Deus detesta essas duas situações. Essas situações são situações de injustiça. 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Então o versículo 16 fala que para ter sabedoria é preciso ter boa vontade, é preciso querer aprender, é preciso ter vontade, sede de aprender. O tolo, mesmo que você dê muito dinheiro na mão dele, ele não sabe comprar a resposta certa, porque ele não quer aprender. A sabedoria exige disposição para aprender. A pessoa precisa ter boa vontade, querer aprender. O tolo não quer aprender, ele quer o resultado, a resposta certa, mas não tem como comprar a resposta certa sem o conhecimento. A resposta certa para cada momento da vida, para cada circunstância da vida vem da sabedoria, e a sabedoria precisa ser adquirida todo dia. Precisa ser, exige esforço a sabedoria. Ela não é comprável, não é algo que se compra com dinheiro. É algo que se conquista pela dedicação, pelo esforço, pelo empenho, pelo estudo, por prestar atenção para aprender. Verso 17. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então o versículo 17 está dizendo quem são os verdadeiros amigos. O amigo verdadeiro é aquele que ama sempre. Como nós falamos, amar é uma decisão. Então o amigo ama sempre, ele sempre decide ser amigo, sempre decide ser bondoso, amável,
afável, bondoso, uma pessoa boa para com os seus amigos. O amigo ama sempre, ele sempre decide que vai ajudar, que vai estar junto, que vai estar perto. Ele decide. O amigo ama sempre. E na desgraça, na hora dos problemas terríveis, ele se torna um irmão. Ele chega mais perto ainda. Amigo, que é amigo mesmo, ele ama sempre e na desgraça ele vem mais perto ainda e ele se torna um irmão. Verso 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. É um versículo que fala sobre não assumir dívidas que são dos outros. Não assuma dívidas dos outros e, junto com esse assunto, não empreste dinheiro a ninguém. Se alguém que é da sua família precisa do dinheiro, então seja generoso, bondoso, doe o dinheiro para o seu parente, para o seu familiar, naquilo que pede, naquilo que ele precisa, naquilo que ela precisa. Avalie se você tem o dinheiro para fazer a doação e se você acha que aquele projeto merece que você faça essa doação. Mas não empreste dinheiro e não seja fiador de ninguém. Porque quando você empresta o dinheiro e a pessoa não paga, você fica com raiva da pessoa. Você vai lembrar, quando você empresta um dinheiro com a expectativa de retorno, de que a pessoa vai pagar e a pessoa não paga, aquilo cria uma mágoa no coração. E tem muitas pessoas que estão com mágoa no coração de irmãos, de pais, de filhos, porque o pai, o irmão, o filho pediram o dinheiro emprestado. Disseram assim: empresta o dinheiro, eu vou abrir um negócio, empresta o dinheiro, eu vou comprar um carro novo, empresta o dinheiro que eu quero fazer o financiamento da minha casa, depois eu vou te pagar. Mas depois essas pessoas não pagam, então não seja imprudente. É melhor você pensar: eu tenho e quero doar, quero abençoar. E aí você abençoa querendo abençoar, porque aí você vai sentir que você fez uma boa ação, você vai socorrer, ajudar a pessoa, e você não vai ficar com nenhuma mágoa no seu coração porque você fez de bom grado, você fez, você doou, você ajudou, você fez por generosidade. Então, 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Só um tolo não presta atenção que se a pessoa não pagar, aí vai crescer no coração uma mágoa, porque a pessoa foi mentirosa, a pessoa prometeu: eu vou pagar, mas ela não paga. E os maus pagadores sempre prometem que vão pagar. Pode emprestar, pode confiar, eu vou pagar. Ele nunca vai dizer que não vai pagar. Então, não seja tolo. Faça o cálculo, já saiba, a pessoa não vai pagar. E é por isso, inclusive, que ela veio pedir dinheiro para você. Veio pedir fiança para você. Porque você é bonzinho, você é boazinha. Aí a pessoa pensa: vou falar com ele, vou falar com ela, porque ele é bonzinho, ela é boazinha. Ela tem dificuldade de falar não. Não tenha dificuldade de dizer não. Não é não. Você precisa dizer, quando alguém pede dinheiro emprestado para ser fiador: não, eu não tenho. Mesmo que você tenha, você não tem que dar satisfação para ninguém a respeito do dinheiro que é seu, que você que ganhou, que você que trabalhou. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Elas têm que justificar: olha, eu trabalhei, eu juntei. Você não tem que dar nenhuma satisfação ou justificativa. Eu não empresto dinheiro para ninguém porque a Bíblia ensina que nós não devemos fazer isso. Ponto. Eu sigo esse princípio. Você quer comprar isso ou aquilo? Então trabalhe, veja uma forma de você alcançar os recursos para fazer isso. Está passando fome? Precisa de calçado? Precisa de roupa? Precisa de um curso? Ah, isso eu vou te ajudar. Vou doar para você. Vou pagar esse curso. Você vai saber fazer essa profissão e você vai poder encontrar um mercado de trabalho
para você ganhar o seu dinheiro e comprar as coisas que você precisa. Você precisa de uma roupa para se apresentar na empresa que você vai começar a trabalhar. Eu vou te dar essa roupa. Vou te dar o sapato, vou te ajudar. Então, haja com generosidade, mas não empreste, não seja fiador. Versículo 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. São duas lições aqui no verso 19. Não ande com pessoas com raiva, revoltadas com a vida. Elas vão brigar por qualquer coisa. Elas estão revoltadas, elas estão com ódio, elas estão chateadas com a vida. Então, para elas, a vida está naquele momento sem valor. As pessoas revoltadas gostam de briga, elas gostam de criar confusão. Ande com pessoas que estão em paz. As revoltadas, mantenha longe de você. E quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Pessoas que são orgulhosas, que ficam contando vantagem. Elas contam vantagem, causam inveja contra si mesmas, estão indo para a desgraça. Versículo 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O versículo 20 fala sobre o poder das palavras. Uma pessoa que fala o tempo todo: eu não consigo, eu não nasci para isso, eu nasci numa família horrível, eu nunca vou conseguir isso. São só palavras negativas. Uma pessoa, como diz o 20 aqui, quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O que você fala para você mesmo? Você tem boas palavras a respeito de você mesmo, de você mesma? Ou você só fala palavras ruins? Sempre se vitimizando, sempre colocando a culpa nos outros, sempre reclamando da vida, sempre olhando a vida com uma lente que está suja, uma lente poluída, uma lente que vê tudo para baixo, para o mal. Mude a forma como você enxerga a vida. Quem vive pensando o que você pensa, coisas boas ou ruins, pense: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Pense: vou fazer isso e isso para melhorar a situação. Pense em coisas boas. Pense e fale a respeito de sucesso, de pessoas que são bem-sucedidas, o que elas fizeram para poderem dar certo. Fale, pense a respeito do que eu posso fazer para melhorar. Pense sempre o que eu posso fazer para crescer, para melhorar. E diga palavras: eu vou conseguir, eu vou fazer, vou vencer os desafios e vou alcançar. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Então, o verso 20, quem vive pensando e dizendo coisas boas pode esperar tudo de bom. Então, faça isso. Versículo 21. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Então o verso 21 está dizendo para o pai, para a mãe: eduque os filhos, porque se você não educar, você vai ter filhos sem juízo. E o 21, o pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. É melhor você castigar o filho agora do que depois ficar cheio de tristezas e sofrimentos. Versículo 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. O versículo diz tudo. É a alegria que faz bem à saúde. Então decida-se pela alegria. No dia 15, nós fizemos a leitura de Provérbios 15. E voltando aqui em Provérbios 15, aqui ó, no versículo 13, nós lemos assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Aí nós lemos o 14: quem é sábio procura aprender,
mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. E o 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Lendo esses 3 versículos juntos, nós comentamos que a alegria faz bem. A alegria, no versículo 13, embeleza o rosto, deixa a pessoa mais jovem, mais alegre. Mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Nós comentamos que a alegria é uma decisão. Então, a tristeza, ela também é uma decisão. Nós passamos por várias tristezas ao longo da vida. Nós comentamos no dia 15 que se você se entrega para a tristeza, você acaba perdendo tudo na vida. Nós comentamos que alegria é diferente de felicidade. Você pode passar por alguns perrengues, algumas situações difíceis na vida que trazem tristeza, como uma doença, como a perda de um trabalho, como uma situação inesperada. Tristezas acontecem, mas se você se entrega para a tristeza, você perde toda a sua vida. Mas se você resolve enfrentar a tristeza e você decide pela alegria, você encontra felicidade. Alegria e tristeza são um estado de espírito. É um momento em como você está. E a neurociência já mostrou que se você está triste, aconteceu uma circunstância terrível, uma circunstância ruim, mas você força o sorriso, você pega um espelho e você sorri, eles demonstraram que fazendo isso o cérebro reage. O cérebro começa a trazer sinais, começa a dizer, sinta alegria. Então o verso 14, quando ele fala assim, quem é sábio procura aprender. Então, a neurociência mostra que você pode decidir pela alegria, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. O tolo, ele se entrega para a tristeza. Ele não procura aprender como que eu posso ter alegria. E agora o verso 15 traz a consequência. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Então aquele que se entrega para a tristeza vai ficar com todos os dias difíceis. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então o verso 15 está dizendo, o 13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O 14, quem é sábio procura aprender. Aprender como vencer a tristeza, como ter alegria. Você pode colocar o sorriso, forçando o sorriso no rosto, e o seu cérebro vai começar a mandar mensagens que vão fazer você se sentir mais alegre. Você pode procurar amigos nos momentos difíceis para que você consiga receber consolo, amparo, socorro. Então o sábio procura aprender. As amizades ajudam a curar as tristezas. Então o sábio, ele não vai ficar de braços cruzados, sem informação, se entregando para a tristeza. Se ele sabe, amigos ajudam nesses momentos. Eu vou procurar amigos. Colocar um sorriso no rosto faz com que o meu cérebro reaja. Então eu vou sorrir. O sábio, ele reage. Ele não fica parado, ele não aceita a tristeza. Ele combate. Agora, quem não combate, vai no versículo 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Vai ficar apenas com os dias difíceis. Voltando para Provérbios 17 e prosseguindo aqui no verso 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, decida-se pela alegria, porque é a alegria que faz bem à saúde. Não aceite a tristeza. Vá atrás de amigos.
Coloque um sorriso no rosto. Faça uma caminhada. Tome um banho de água morna, de água gelada, para despertar. Faça coisas que façam com que você reaja contra a tristeza. Verso 23. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. O verso 23 está dizendo: existem pessoas erradas no mundo. Não fique impressionado que existem pessoas que amam o dinheiro e são egoístas. Existem juízes que são desonestos. Existem os honestos, mas existem os desonestos. E esses se vendem por dinheiro. E por isso eles são injustos nas suas sentenças. Então, se você acha que o mundo é só de justiça, entenda, existem juízes corruptos que aceitam dinheiro para não julgar as causas de forma honesta. O verso 23 está dizendo: não se impressione, tem juízes desonestos, assim como tem pastores e líderes que fazem coisas erradas. Não fique impressionado dizendo: nossa, não tenha a sua entrega e a sua confiança absoluta em todo mundo. Tem pessoas que são desonestas. O verso 24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Então, busque a sabedoria. Nós lemos em Provérbios 4, de tudo o que você precisa buscar, de tudo o que você precisa aprender, a coisa principal é a sabedoria. O tolo não sabe o que quer, porque o tolo não busca sabedoria. Quem não tem sabedoria não sabe o que quer da vida. 25. Filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Mais um versículo dizendo para os pais: eduquem os filhos, e eles vão trazer alegria para vocês. Está dizendo para você que é filho, para os filhos: não fiquem sem juízo. Façam a coisa certa para dar honra e alegria aos seus pais. Eles não merecem ter desgosto pelas coisas erradas. Façam as coisas certas. 26. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Mais um versículo que fala que Deus detesta a injustiça. Quem é certo não merece receber castigo nenhum. 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então, quem controla suas palavras, pensa antes de falar, é sábio. Nós já lemos em Provérbios 15 que a resposta branda desvia a fúria, mas a resposta dura aumenta a raiva. Então, quem usa bem as palavras consegue resolver muitos problemas e manter a paz. Mas quem responde de forma dura, não pensa, aumenta a raiva, aumenta o mal na sua volta. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Mostra que é inteligente emocionalmente. Quem tem inteligência emocional consegue perceber quando que está com raiva, quando que está com mágoa, e ele não entra numa discussão na hora errada. E quando entra numa discussão, entra para dizer o que precisa falar para resolver a situação. Então, quem tem inteligência emocional sabe se posicionar, o que falar e quando se retirar. Tem conversas que você não pode ter naquele momento, mas tem que ser uma conversa pensada. O sábio, ele mantém a calma. E o 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Se não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. Se não sabe como responder a uma situação naquele momento, é melhor deixar para depois. É melhor ficar em silêncio quando não sabe o que fazer. Agora eu faço um convite a você que ouviu esse estudo e quer chegar até Deus, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. A Bíblia fala que para que você chegue até Deus, você tem que vir primeiramente até Jesus. Porque Jesus, ele morreu na cruz e derramou o sangue dele
para perdoar os nossos pecados. Quando nós queremos chegar até Deus, precisamos ir limpos dos pecados. Então precisamos vir primeiramente para Jesus. Quando você faz uma oração de confissão, que é essa oração que está aqui na tela, você aceita Jesus. Você recebe o perdão dos seus pecados. Aí sim, você recebe o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus na sua vida, e você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que tem os nomes de todas as pessoas que aceitaram Jesus e que passam a ser filhos de Deus. Então, se você não fez essa oração ainda na vida, pause esse vídeo, faça essa oração e quando terminar essa oração, procure uma igreja para que você siga Jesus. Vamos fazer essa oração agora. Faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus agora. Ore comigo. Diga essa oração que está aqui na tela. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém significa que assim seja. Então que assim seja, que você agora receba Jesus, que os seus pecados foram perdoados, você recebeu o Espírito Santo que vai te guiar até o céu. O Espírito Santo fala no nosso coração. Ele fala, não faça mais isso. Ele fala, não ande com essa pessoa. Ele fala, veja aquela pessoa e seja amigo daquela pessoa. O Espírito Santo fala ao nosso coração, dando direção para tomarmos as decisões corretas, para caminharmos para o céu. E você já recebeu o Espírito Santo. Então fique atento, alerta, preste atenção, ore, apresente tudo a Deus e preste atenção ao seu coração. Quando o Espírito Santo avisa que não é para fazer alguma coisa, ele coloca um aperto bem grande. Quando ele quer que você faça alguma coisa, ele abre o seu coração e mostra. Faça dessa forma. Então, seja sensível à voz do Espírito Santo. Quanto mais você falar com Deus, colocar as suas causas nas mãos dele, mais você vai estar sensível e aberto para receber as orientações que são do Espírito Santo. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e que as orações devem ser feitas apenas para Jesus, e participe das reuniões de estudo da Bíblia e de oração. Você vai conhecer a Bíblia e entender quem é Deus e o que Ele quer de você. E nos cultos de oração, você vai conversar a respeito da sua vida com Deus. E Deus vai ser seu amigo e responder às suas questões, porque Ele ama a todos. Ele ama você mais como amigo, Ele ama você como filho, como filha dele. Você que recebeu a Ele. Siga Ele até o último suspiro da sua vida, para alcançar o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um card que leva você para uma série que se chama Provérbios e Trabalho, onde todos os capítulos de Provérbios foram lidos na perspectiva da carreira profissional, negócios, vida profissional. E vou deixar aqui no canto superior direito uma série, um card que leva para a série chamada Provérbios e Vida Sentimental. Como ter uma vida sentimental abençoada por Deus. Então você vai ler os capítulos de Provérbios nesse viés. No canto superior esquerdo, Provérbios e Trabalho, e no canto superior direito, Provérbios e Vida Sentimental. São os cartões, os cards que eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Deus abençoe o seu dia, a sua vida grandemente. Eu te convido a participar da leitura dos próximos capítulos nos próximos dias. Provérbios sempre é um alerta para
o caminho certo para o caminho da realização e do sucesso. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque enviou o Filho para nos dar vida, ao Filho, porque morreu e nos deu vida, e ao Espírito Santo, porque nos acompanha até chegar ao céu. Amém.